Olá, pessoal, muito boa noite. Olha, tivemos vários empecilhos técnicos que nos impediram aqui de realizar um evento que já estava previamente programado e muito bem comprometido, eu até diria que engajado com as pessoas, porém, infelizmente, não foi possível realizarmos esse evento. Eu sou o professor Israel Vieira de Souza, você irá assistir a esse 12º episódio do nosso querido Golden Cast no nosso canal Insights do Professor, mas também disponibilizaremos essa gravação, esse episódio gravado. Infelizmente, não foi possível realizar ao vivo, em nossas redes sociais também, tanto no LinkedIn quanto no Instagram e também no Facebook. Olha, eu não poderia deixar de passar em branco, primeiramente, uma oportunidade de poder trazer no nosso Golden Cast, que além de ser o 12º do ano, de uma curta história de vida, esse podcast começou no mês de agosto, obviamente que nós conseguimos dar uma celeridade a ele e fomos realizando 11 episódios no ano de 2025, lembrando que havia iniciado em agosto, isso graças a uma rede extensa de contatos que nós temos, temos uma comunidade no nosso LinkedIn de aproximadamente 28 mil pessoas, eu acredito, inclusive, Roberto, que eu deva chegar no final do mês aí, ou logo na primeira semana já, dessas 28 mil conexões, e Parabéns. O canal no YouTube ali que não tem uma... Eu estava falando isso para minha tia, eu estou em Paulínia hoje aqui, e comentei com ela que eu não tenho nenhum objetivo e não gosto de trabalhar no tráfego pago, né? Então, eu gosto do bom e velho orgânico, das pessoas estarem junto com a gente, mesmo sem ter essa história hoje da permuta, que eu acho isso... Eu tenho uma opinião fechada. E começamos o ano, você é o primeiro episódio do ano, e eu te confesso que por isso que eu não queria deixar de realizar esse evento hoje, embora não foram nas condições que eu quis. Antecipadamente, eu já quero aqui, inclusive, pedir escusas a todos aqueles que estavam esperando que fosse realizado ao vivo. Infelizmente, não foi possível, mas isso não nos impede. Bem, a parte boa, e eu conversei isso com o Roberto, é que eu gosto de dificuldades porque eu tenho uma dificuldade horrível de aceitar as dificuldades que a vida ela me impõe, e principalmente uma pessoa da qualidade, do quilate do Roberto, eu não poderia deixar passar em branco, mesmo que fosse um evento gravado, para a gente disponibilizar depois, por conta que eu comentei isso com o Roberto, e quem me conhece sabe da minha sinceridade e, acima de tudo, do meu posicionamento com relação àquilo que eu acredito nos meus ideais, e digo para você que, dada essa minha experiência que eu tenho a nível nacional, o Roberto, acredito eu, sem nenhuma sombra de dúvidas, que é a pessoa mais qualificada em custos. Então, ele é especialista em custos, é administrador, é diretor administrativo e financeiro. Eu tenho muito orgulho, Roberto, de te receber aqui. E, antes de mais nada, eu gostaria que você pudesse se apresentar, falar um pouquinho de você. Eu acredito que, embora esse encontro seja um encontro gravado, mas eu estou com a minha pauta aqui, tem muita coisa para a gente conversar, viu, meu amigo? Espero que você se sinta muito à vontade, porque eu sei que, às vezes, quando a gente vai participar de algo e tal, a gente fica ali, mas fica à vontade comigo, tu é de casa, eu me sinto super à vontade com você. Quero agradecer mais uma vez aqui a tua participação, pedir desculpas por a gente não conseguir fazer com que esse evento fosse ao vivo. Oportunidades não faltarão, deixaremos novidades no final aqui da gravação. Mas, Roberto, boa noite, agradeço a tua participação, a tua generosidade, e eu queria que você pudesse aí se apresentar, não falasse tudo, porque senão a gente vai passar a noite aqui ouvindo as tuas qualificações, né? Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo.
Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a todos que irão, de algum momento, assistir esse podcast, né? Extremamente importante, extremamente relevante nos dias de hoje. Bom, meu nome é Roberto Rocha, tenho 44 anos, trabalho há mais de 20 anos no ramo hospitalar, sou formado de formação administrador de empresa, sou formado administrador hospitalar também pela São Camilo, tenho MBA em controladoria, MBA em gestão financeira, sou contador também e atuei em mais de 60 unidades hospitalares no Brasil, na implantação de gestão de custo, na implantação de controladoria, sempre tive um viés voltado para a parte de gestão financeira, para a parte de controladoria orçamentária e principalmente ali na parte de gestão de custo. Trabalhei durante 14 anos numa das maiores OSs do Brasil, que é a ProSaúde. Tive o privilégio de participar, na época, de um projeto universitário, na viabilidade econômica financeira de um projeto na República Dominicana, juntamente com a diretoria da ProSaúde. A gente ficou ali praticamente um ano debruçado nesse estudo, nessa viabilidade financeira. Infelizmente, por alguns problemas operacionais ali, a gente acabou não assumindo nessa universidade na República Dominicana, mas que me trouxe ali um conhecimento, um engajamento bem rígido em relação a custo hospitalar, em relação à parte hospitalar fora do sistema ali do Brasil. Esse tema é bem coerente, bem atual, essa parte da caixa preta do sistema hospitalar. Eu acho que na maioria dos hospitais que eu implantei a gestão de custo, sempre tem aquela visão de que um custo elevado muitas vezes é desperdício e muitas vezes não. Eu costumo dizer que o hospital ele tem gastos, né? E esse gasto a gente precisa dividir o que é custo e o que é despesa para o hospital. Muitas vezes eu tenho um custo elevado, mas esse custo ele está trazendo benefícios, né? Ali para o meu consumidor final, que é o paciente. E as despesas, muitas vezes, não. Ao longo desse bate-papo, a gente vai detalhar o que é despesa e o que é custo, que faz toda a diferença. E eu acho extremamente relevante, estou à disposição aí para pergunta e para a gente bater esse papo bem tranquilo, bem leve em relação à conta hospitalar, que concordo que é um mistério hoje para o nosso paciente. Costumo dizer que, diferente de outros setores, na saúde, o paciente, ele primeiro usa o serviço para depois ele saber o preço que ele vai pagar pelo serviço prestado, né, diferente de outros serviços do mercado. Mas estou à disposição, muito feliz pelo convite, mais uma vez. Muito obrigado, professor, pelo convite. Olha, eu fiquei foi bala agora, porque eu digo, rapaz, mas que troço mesmo desse negócio a gente não fazer ao vivo, porque seria muito legal em que a gente tenha disponibilizar isso para o nosso pessoal que vai assistir, porque é muito bom ter você conosco aqui. Eu me sinto assim muito privilegiado, muito honrada, por isso que eu liguei para você, porque você é uma das pessoas que eu considero de um valor inestimável para as instituições hospitalares, e é por isso que, enquanto você falava, eu tomei a liberdade de apresentar aqui uma das logos da sua empresa, que é a Rocha Consultoria, e eu quero dizer para você, quem me conhece sabe muito bem, e eu tenho dito muito isso, dentro do meu canal no YouTube, não rola jabá, eu não pago ninguém, todos os meus Importante. convidados, assim como você, vêm por conta da amizade, do carinho que existe já de anos, e eu também não recebo nada para propagar nada de ninguém. Então, eu quero permanecer assim, autônomo, e eu quero dizer exatamente isso. Olha, se quem nos assiste e que sabe da minha preocupação que eu tenho e criteriosidade,
o Roberto é uma das pessoas que você percebe na fala dele, e eu já quero aproveitar aqui, Roberto, por isso que eu te falei, às vezes o roteiro que eu elaboro, às vezes ele não segue, Uma base. porque o convidado vem de uma bagagem como você, e de cara tu já manda o quê? Pumba! Ei, o que você pensa que é custo não é custo, o que você pensa que é despesa não é despesa, e o que sai do caixa da tua empresa, ou aquilo que você utiliza para poder gerar retorno econômico, um benefício econômico, que lê-se receita operacional bruta, ou a nota fiscal que o cara emite, é gasto. E você vai ter exatamente que adivinhar. Então, ou seja, todo aquele roteiro que que eu, pelo menos, elaborei aqui, e eu digo, pessoal, às vezes o convidado, ele não recebe o roteiro, eu não mando o roteiro. Todo mundo que já passou aqui pelo Golden Cash, o Roberto é o primeiro agora, mas os que já passaram sabem que o roteiro eu mando no dia ou mando horas antes, e não é total. Tem coisa que está lá que não está aqui, porque ou o cabra é bom ou o cabra não é. E o Roberto já vem e, pumba, manda uma dessa dentro do que nós escolhemos como tema, que é a caixa preta da saúde, e que o que realmente compõe na conta hospitalar. Então, nessa diferenciação, Roberto, eu já quero, antes de realizar essa pergunta que eu vou fazer, mas eu já quero que você pense aí, essa questão mesmo de gasto, eu nunca esqueço da primeira palestra que eu ouvi tua, treinamento que eu ouvi seu, lá no 5 de outubro, quando eu era DAF de lá, e eu tenho até hoje aquele certificado 5 de outubro de custos hospitalares, e eu me lembro exatamente disso. Foi a primeira coisa que você falou, que tudo aquilo que é um sacrifício, né, é um gasto. E esse gasto nós vamos ter que identificar o que ele é, se ele é custo, se ele é despesa, e, obviamente, que você vai trazer outras coisitas mais. Mas, antes, eu queria perguntar novamente, você, então, é administrador hospitalar mesmo, né? Porque eu, no caso, trabalho em hospitais, mas eu não sou administrador hospitalar. Eu sou administrador financeiro. Então, a minha formação foi administração financeira. Você é hospitalar pela São Camilo, é? Formado. Eu primeiro fui pelo ramo de administração geral, né? Administrador geral de empresas. E aí depois, quando eu entrei lá atrás, quando eu estava com 20 para 21 anos, que eu entrei no ramo hospitalar, eu me especializei na parte de administração hospitalar. Então, de fato, eu sou um administrador hospitalar. E aí, claro, depois migrei ali para a parte de gestão de custo, migrei para a parte de gestão financeira, mas eu sou formado em administração hospitalar. Cara, que bacana, hein? Que bacana. Eu confesso que, geralmente, quando eu escuto e ouço que a pessoa é um administrador hospitalar, eu teço algumas críticas com relação a isso, inclusive. Se elas são palatáveis ou não, é uma outra história, mas eu digo que elas são pertinentes. Às vezes eu vejo, e você há de concordar, aliás, comigo, então, uma vez que você é formado em administração hospitalar pela São Camilo. Mas vou te dizer da impressão que eu tenho, que, às vezes, o administrador hospitalar, ele realmente conhece muito a parte legal do hospital, conhece e traz no DNA, principalmente quem é um camiliano, né? Ou seja, quem é formado na São Camilo, que é aquela coisa do cuidado assistencial, da excelência, da excelência na qualidade assistencial e da segurança do paciente. Mas eu vou te falar que, às vezes, a impressão que eu tenho de quem é formado em administração hospitalar, que no curso de administração hospitalar, às vezes eu sinto que existe uma fragilidade quando o assunto é finanças. Principalmente quando esse administrador hospitalar ele vai atuar num hospital privado que é 100% lucro. Esse cara padece, e eu percebo que quase sempre esse administrador hospitalar ele não fica muito tempo em hospitais com essa característica, ou seja, eles são muito mais compatíveis com os hospitais como OS, como hospitais públicos,
pelo menos essa pela quantidade de amostragem nas minhas pesquisas, é o número que eu me defronto e gostaria que você pudesse ou confirmar isso, ou dizer que é uma visão equivocada minha, que os números meus são dados insuficientes. Não, é uma visão correta, uma visão clara. A gente, quando sai dali da parte da gestão, do estudo ali, da formação de diretora hospitalar, a gente tem uma visão mais da parte assistencial, da parte mais ali de controle daquela gestão antiga, de tempos atrás, de OS, que é aquela gestão engessada. Eu tenho uma receita que eu não preciso me preocupar com a receita, eu vou, teoricamente, me preocupar com a despesa, porque eu não preciso elevar minha receita, porque eu tenho aquele certo conforto de todo mês ter aquele valor. Quando você vai para a parte de hospital privado, isso tudo muda, porque você tem que principalmente trabalhar a sua receita, você principalmente precisa trazer lucratividade para o hospital. Então, aí eu acho que se você não se atualiza, se você não busca outros caminhos para incorporar a parte administrativa hospitalar ali, você acaba ficando um pouco para trás. Antigamente, como existiam muitas OS que dominavam ali o cenário do Brasil, atualmente o Brasil tem 6.500 hospitais geridos, praticamente ali 40% geridos por OS, né? E os outros 60% privados. E há 20, 30 anos atrás era invertido, a maioria eram hospitais geridos por OS, então isso fez com que o gestor administrativo ficasse engessado nessa cultura de só focar na sua despesa, controlar a sua despesa. E hoje não, hoje o cenário mudou completamente, hoje o cenário é formado por, a gente vê aí grandes junções de Apvida, com a Notre Dame, enfim, isso mostra que o cenário econômico, o negócio, o business de hospital mudou completamente. Então, a visão do professor em relação a essa parte, essa dificuldade em relação à parte financeira, ela é real. Por isso que eu me formei na parte administrativa, me formei na parte hospitalar, mas eu tive que fazer um complemento ali na parte gestão financeira, MBA em controladoria, finanças, para que eu pudesse ter esse plus a mais em relação ao mercado, porque o mercado exige essa qualificação, mas a visão do professor ela é correta. De fato, o gestor administrativo, o gestor hospitalar, ele é focado muito ali na parte assistencial, né? Exato. E quando ele tem uma visão, eu vou dizer, financeira, porque até isso é um ponto que eu tenho explicado tanto para os meus alunos, quanto para alguns empresários em que a gente tem a oportunidade de aconselhá-los de alguma maneira, que existe uma diferença grande quando você tem um departamento financeiro e quando você tem uma área de finanças corporativas. E daí, lá vem eu com o meu velho hábito sempre de tudo aquilo que eu busco falar, eu pego um anzol e vou pescar uma referência bibliográfica. E isso me faz exatamente lembrar da Modaran, que é conhecido como o decano do valuation, o papa do valuation, e em que ele deixa isso muito explicitado num livro que ele tem Finanças Corporativas Aplicadas, Manual do Usuário, em que ele desenha um framework onde ele fala que a função de olha só como isso eu falo para você, é sério, mas, ao mesmo tempo, existem muitos administradores hospitalares, embora esse não seja o foco, mas a gente não tem como, eu não tenho como, confesso para você, despiciendas desse assunto, porém, a gente vamos voltar para o tema, mas eu não posso deixar de te falar isso. Ele diz o seguinte, que a função de um executivo é maximizar o valor de uma empresa. Sim. Exato. E isso da ótica de finanças corporativas, que, inclusive, ele diz que dentro da ótica dele, ele entende que, na verdade, tinha que ser finanças empresariais. Aí ele fala, como que se maximiza o valor de uma empresa? Pelas decisões de investimento, decisões de financiamento e decisões de dividendos. E quando você me traz ou melhor dizendo, quando você corrobora a respeito
dessa visão que eu tenho, obviamente, que ela era fruto de pesquisa, conquanto eu confesso para você que existe uma limitação de dados nela, eu observava exatamente isso, que as pessoas confundem financeiro com uma área de finanças corporativas, e aí eles são, eu diria até que isso chega a ser uma tara que às vezes o diretor tem de querer ficar controlando despesa e esquecer que uma empresa, ela cabe ao o nosso papel é maximizar o valor de uma empresa. E ninguém maximiza o valor de uma empresa contendo despesa. Aí eu digo o seguinte, você sabe qual é o maior culpado? É outra tara que alguns diretores têm com relação a isso? Vou cortar o café, vou cortar o copo plástico, vamos adotar a caneca. Eu falo para você, quando eu chego numa empresa... Eu vou diminuir a impressão dos A setores, impressão. a resma de A4, enfim. Sabe, eu falo para você, quando eu me deparo com isso, eu não sei se eu morro rolando no chão de achar graça, ou se eu tenho realmente dó de um executivo que pensa assim. Por quê? Porque nitidamente você percebe que ele, de fato, não conhece a respeito de gestão financeira, de uma área de finanças corporativas. E quando você me traz esses elementos, eu fico exatamente pensando no quanto os hospitais eles precisam de profissionais como você, entende? De consultorias como a sua, que, obviamente, tem uma formação hospitalar, que eu diria que essa é a basilar da gestão, realmente, não tem jeito. E eu como um bom membro associado e com muito orgulho da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares, eu percebo que você vem e preenche uma camada, principalmente que a maioria habitualmente dos diretores não enxergam, porque é o que você falou. Ele recebe recurso, não verba de emenda, passe do SUS, e ele fica na outra ponta controlando apenas a eficiência. Faz sentido isso que eu estou te falando, essa preocupação que eu tenho? Total. Não, faz todo o sentido. Voltando ali para a parte de custo, o que eu tenho percebido ao longo desses 62 projetos que eu participei na implantação de custo, que quando eu chego para fazer análise ali, principalmente na parte financeira, não, a gente vai ter que reduzir, a gente vai ter que mandar colaborador embora. Na visão das pessoas, a gestão de custo é corte. E muitas vezes não. Até saiu uma matéria recentemente que elencando os 10 principais hospitais da América Latina, que está o Albert Einstein, está o Sírio-Libanês, está o Oswaldo Cruz e Moinho dos Ventos. E o quinto hospital é um hospital chileno. E aí, curioso, eu fui dar uma olhada ali no DRE, na parte do balanço da unidade, e aí você vê muito claro que esses hospitais têm um custo extremamente elevado, um custo extremamente alto, e tem uma despesa muito baixa, porque eles entenderam que não basta eu simplesmente cortar o cafezinho, não basta eu mandar a menina da limpeza embora. Não, se o meu processo interno, se o meu financeiro, se o meu controle financeiro não estiver protocolado, não tiver processos, de nada adianta eu ter esses pequenos cortes, que o meu grande gargalo ele está dentro ali do meu operacional financeiro, seja na hotelaria. E aí, olhando esse estudo dos 10 principais hospitais da América Latina, eu percebi que o custo é muito alto, mas aí é aquilo que eu mencionei no início do nosso bate-papo, separar gasto do que é custo, do que é despesa. Albert Einstein, por exemplo, Sírio-Libanês, eles têm um investimento muito grande no custo, mas que vai trazer uma qualidade maior para o paciente, vai trazer um resultado maior para o paciente. E às vezes você inverte esse ranking, você começa a pegar os hospitais lá embaixo, você vê que tem uma inversão. O custo ele diminui e as despesas eles aumentam. Normalmente nos treinamentos, nas palestras que eu executo, eu sempre faço uma questão, uma pergunta. O salário do Roberto como gestor, ele se torna um custo ou é uma despesa para as unidades? E a maioria fala, não, o salário do Roberto é um custo. E eu falo que não, eu não tenho contato direto com o meu principal produto, que é o paciente.
automaticamente é uma despesa. Então, se eu não tiver o gestor à frente ali, isso não vai impactar diretamente, pode impactar futuramente, mas não vai impactar diretamente no meu paciente. Agora, eu faço a mesma pergunta. Eu tenho um corpo clínico, eu tenho um investimento ali no corpo clínico, no médico. Ele se torna um custo ou uma despesa? Se torna um custo, porque ele está ligado diretamente ao meu principal produto, que é o paciente. Então, a gente precisa ter essas visões, a gente precisa ter essas análises dentro da unidade, porque muitas vezes você vai ouvir dentro do hospital, redução de custo é eu comprar medicamento mais barato. Será que é isso? Será que se eu comprar um medicamento mais barato, vou estar reduzindo, de fato, custo? E não, eu vou dar um exemplo para o professor. Eu trabalhei numa unidade, numa maternidade, e que eu fiz uma compra junto com uma equipe de suprimentos de soro. E fiz uma compra abaixo do mercado, que me dava uma margem muito alta de retorno ali, né? Só que ao longo do tempo, eu comecei a perceber que o meu soro, o consumo de soro, ele estava muito elevado. E aí, eu tinha uma coordenadora de almoxarifado que ela me pontuou uma situação: Roberto, tem alguma coisa estranha na nossa produção. A gente precisa ver, porque a gente fez uma compra abaixo do mercado, a gente reduziu ali o custo, né? Mas mesmo assim, meu consumo e meu custo final está muito alto. E aí, o que eu percebi, professor? Que dentro da parte assistencial eu não tinha processos estruturados. Então, normalmente, era uma maternidade, era um interior de Colatina, em que tinham muitos pacientes idosos, que eles faziam a necessidade, a parte ali, urinavam ou em papagaios ou em comadres. Só que o que a parte assistencial fazia? Para não ter o trabalho de solicitar a comadre, para não ter o trabalho de solicitar o papagaio, eles pegavam o soro fisiológico de 500, cortavam, jogavam o soro fora e davam para o paciente utilizar como a parte ali de comadre para fazer as suas necessidades. E aí eu pergunto, de fato, eu comprar mais barato, um medicamento mais barato, ele me trouxe uma redução de custo? Nem sempre, porque se o meu processo interno ele não estiver bem alinhado, de nada adianta eu ter uma equipe de suprimentos alinhada, uma equipe financeira alinhado, se dentro do meu hospital eu não tiver ali um controle, se dentro do meu hospital não tiver processos bem estruturados. Então, assim, eu acabo atuando de uma forma correta na parte financeira, na parte de suprimentos, mas o meu processo ali, a parte assistencial, tem falhas. Então, isso vai me gerar um custo extremamente elevado por falha de processo. Então, isso vai muito de encontro com o que o professor mencionou. Não adianta eu economizar no cafezinho, na folha A4, se meu processo interno dentro do hospital, eles não estão bem estruturados. Automaticamente eu vou ter uma despesa muito elevada. E nem sempre um custo elevado, ele vai demonstrar que é um desperdício, mas sem dúvida um desperdício, ele vai levar o meu gasto dentro do hospital. E isso acaba voltando ali para o tema do assunto, uma conta hospitalar elevada. A conta final chega para o paciente de uma forma muito elevada, porque os processos internos do hospital, eles não estão bem estruturados. Então, muito mais do que eu reduzir colaborador, eu reduzir insumo ou cafezinho, eu preciso corrigir dentro da minha unidade alguns processos. Então, a gestão de custos chega para fazer nesse trabalho, em reduzir alguns processos internos, mais do que cortar ou não ter gasto, né? Não, interessante que você está falando aí, eu estou aqui me segurando aqui, rindo, porque você quer saber, o negócio piora mais ainda quando você pergunta o que é custo fixo e o que é custo variável. Aí, aí, aí vem a história. Não, custo variável é que varia. Aí o cara pensa o seguinte, né? Ele vive uma esquizofrenia financeira. Que esquizofrenia financeira é essa? Mas pera lá, ele varia porque todo mês é um valor diferente, ou ele varia porque eu tenho mês que eu tenho essa conta e no outro mês eu não tenho ela. Fica muito parecido com a... Lógico, eu acredito que eu seja até mais velho do que você, então é da minha época e talvez não da sua, né? Mas lembra existia um comercial aqui do Tostines. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, quando chega no custo variável, o camarada ele associa
Se o custo variável é porque varia em quantidade, ou seja, uma conta de energia é R$1.000 hoje, 1.200 no mês seguinte, mês seguinte 1.100, e ele ou é porque esse mês eu tenho essa conta, mas no outro mês eu não tenho, esse mês eu não tenho. E no final ele está errado nos dois pensamentos dele. Então, ou seja, é o agudo. É o agudo. E o tal do custo fixo? Então, isso eu acredito que você, certamente, pela sua ampla experiência, há de novo, de corroborar ou endossar com o que eu estou falando, ou então você está dizendo assim, não, você está sendo errado, às vezes você é duro demais, professor. Mas é ou não é que a gente encontra? Sim, o principal questionamento quando eu vou fazer a implantação ali de custo ou de controladoria, essa parte de custo fixo variável. Eu tenho um macete, né? Normalmente nas palestras, nos treinamentos. Custo fixo é tudo aquilo que depende da minha produção. Se eu atendi um paciente, eu só atendi 100 pacientes, no final do mês eu tenho o salário ali do enfermeiro. Então, é um custo fixo, que ele pode ser variável. É um custo fixo que ele pode ter valores variáveis. O custo variável, ele está ligado diretamente à minha produção. Se eu aumento a minha produção, automaticamente eu aumento o meu custo variável. Então, custo variável, para deixar bem simples, de uma forma bem simplificativa aqui, custo variável está ligado à minha produção. Eu aumentei minha produção, eu aumentei meu custo variável. Custo fixo independe do meu atendimento. Se eu atendi um paciente ou 1.000 pacientes, no final eu tenho aquele custo. O que pode ocorrer, como o professor mencionou, é o custo, por exemplo, da energia elétrica. É um custo fixo. Todo mês eu tenho esse custo fixo de energia, porém com valores variáveis. Mas o meu custo, todo mês eu vou ter esse custo de energia. Todo mês eu tenho o custo do Roberto. Independente se o Roberto analisou 10 orçamentos ou um orçamento, no final o salário do Roberto, ele é único, independente da produção. Então, esse é um custo fixo. Custo variável, ele varia mediante a produção. Automaticamente, se eu fiz mais exames de análise clínica, eu vou utilizar mais seringa. Então, eu vou ter um custo ali da minha produção variável. Então, esse é o macete que normalmente eu utilizo nas minhas palestras, no curso que eu presto nas unidades na hora da implantação, né? Essa variação do que é custo fixo e o que é custo variável. Eu até digo isso para o pessoal que trabalha comigo, é o seguinte, pessoal, não confundam conta recorrente, custo recorrente, com variável. São duas coisas distintas. Então, aquilo que você pensa com relação, mas essa conta aqui eu não pago todo mês, então ela não é fixa. Não, não é isso. Entenda o seguinte, lógico que é uma abordagem diferente da sua, e é o que eu falo. Um custo fixo é aquele custo seguinte, tanto faz se você vende uma peça ou fatura um centavo quando você fatura 1 milhão. Aquela despesa vai estar ali. Mas eu falo para você que essa confusão não é uma confusão só, que ela é fruto da má interpretação e do desconhecimento do nível mais interiorizado da empresa, que é o nível operacional. Tem muito C-level, muito diretor, que ele não consegue interpretar realmente isso. Aí eu digo para você imagina como é que esse camarada ele vai passar isso para o middle manager, e como é que o middle manager passa isso para o nível mais interiorizado. Eu digo que vai parecer, sabe qual? Minha mãe tem um cachorro que o nome dela é para dentro. E quando a minha mãe quer limpar a casa e ela quer pôr para dentro, para fora, ela diz para dentro, para fora, para dentro, para fora. E aí o cachorro não sabe se ele sai, se ele entra, o que ele tem que fazer. Mas eu acredito que você também deve ter visto muitos e muitos casos de diretores que sequer tinham essa noção, e isso tudo, de fato, uma caixa preta, porque você há de concordar comigo que a estrutura dela é a estrutura que contempla impostos, lucro desejado, o próprio, eu vou chamar de BDI, mas muitos conhecem como SDA, ou as chamadas de despesas operacionais, e o custo. Então,
onde é que eu vou estar alocando cada um desses itens aqui? Se eu não conheço o conceito, obviamente, então, que eu vou ter aqui um grave e grande problema na minha conta hospitalar, correto? Correto, perfeito. Eu entendo que antes da gente deixar transparente ali para o nosso cliente final, o paciente, a conta hospitalar, a gente precisa deixar claro para os gestores que estão internos. Muitas vezes a gente se preocupa em deixar claro para os nossos clientes, mas internamente o nosso diretor, o nosso gestor, ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa base. E aí eu costumo dizer que a conta hospitalar, ela não acontece no faturamento. A conta hospitalar, na verdade, ela acontece na decisão clínica, na decisão assistencial. Se eu tomo uma decisão errada na parte assistencial, automaticamente meu paciente fica mais tempo, uma permanência maior, eu tenho um custo maior, eu acabo fazendo exames desnecessários, porque eu tomo uma decisão errada. E muitas vezes chega no faturamento, eu entendo que o faturamento errou, por isso que eu não atingi ali a minha meta de receita. E muitas vezes não. Muitas vezes o faturamento é a ponta final do iceberg. Muitas vezes o meu gestor está tomando decisões erradas que vai impactar diretamente no meu faturamento. Então, antes de eu tentar mostrar ali para o meu paciente a conta, né, o que compõe ali uma conta hospitalar, eu preciso ter isso enraizado internamente. Meu diretor, o meu gestor, meu diretor técnico precisa ter essa visão de que qualquer ação que eles tomem ali, isso vai aumentar o meu custo, isso vai impactar diretamente no meu cliente final, que é o meu paciente, né? Uhum, uhum. E esse é o ponto que eu também, lógico, quando eu digo que a gente tem muita convergência, obviamente é até por conta da nossa linha de formação. A minha contabilista desde 1999, então, ou seja, aí eu olho para trás e vejo, poxa, estou ficando velho para dedéu mesmo, porque imagina, né? Já se passaram 27 anos, e como administrador financeiro, 2010, 2026, já são 16 anos, se eu não me engano. É isso mesmo, ó, 16 anos. Exatamente. Então, e toda a experiência que a gente viveu na indústria corroboram para que a gente nos qualifique, melhor dizendo, para a gente poder afirmar, é o que eu digo. O problema da empresa não ter dinheiro, geralmente não está associado ao financeiro, que é só quem paga e recebe, e faz gestão de recebimento e de pagamento. Mas ele trata-se de uma febre, e nós sabemos muito bem que febre não é doença, ela é um sintoma de uma doença, de uma infecção que pode ser uma dor de garganta inflamada. Então, tem muita gente atribuindo que esse problema é do financeiro, mas não é. Esse problema, ele é de toda a organização. Agora, um ponto que eu quero ouvir você também, que eu tenho percebido muito, sabe o que é o quanto as empresas elas estão gastando tempo, e gastando mesmo, gastando tempo falando em liderança, esquecendo de gestão. Então, esse movimento, e aí existe até um livro do Henry Mintzberg, que ele comenta no prefácio desse livro, que é Managing, para gerente sem tempo. Ele começa o prefácio do livro dizendo o seguinte: Peter Drucker, todo mundo conhece, é o pai da administração moderna, ele, em 1954, coloca a gestão no centro das empresas. Depois, eis que surge a liderança e faz o quê? E empurra. Então, eu vejo que a maioria das empresas hoje, elas estão preocupadas e muito envolvidas para poder investirem na sua liderança, em liderança, e estão esquecendo a gestão. Então, isso é um caso que quem vai sentir é o caixa da empresa. Por quê? Porque as empresas, o que também está acontecendo, e esse é o segundo ponto que eu também gostaria que você comentasse, sobre esse excesso de investimento em liderança e uma escassez de investirem em gestão, porque gestão já tem liderança, mas liderança não tem gestão, na maioria das vezes não. E
sobre esses departamentos que estão se autodenominando departamentos mais importantes do que o outro. E eu tenho dito isso nas minhas aulas, inclusive abertas no nosso canal, que parece que agora não tem mais nada na empresa que é tático e operacional. Parece que tudo virou estratégico. Compra estratégico, comprador estratégico, faturamento estratégico, tirar chiclete debaixo da mesa estratégico, fazer xixi estratégico, reunião estratégica. Às vezes o cara vai conversar miolo de pote na reunião, mas ele vai lá e diz assim, não, nós tivemos uma reunião estratégica. Então, quando a gente percebe-se, o cara não sabe qual é a diferença de um custo fixo, de um variável, de um custo direto e indireto, do que é custo, do que é gasto, do que é investimento. Então, você também tem percebido muito isso nas organizações, ou você acha que talvez seja uma visão, embora não seja equivocada da minha parte, mas que possa ser muito enviesada? Eu entendo que sim, eu entendo que eu acho que tem os dois lados ali, vai depender muito de cada instituição, mas eu vejo muita instituição focando muito ali no staff, então, muita liderança, vamos fazer planejamento estratégico, mas que não entende a raiz de fato daquele hospital, a raiz de fato do problema. Então, se você não sabe ali exatamente a causa do seu problema, primeiro você precisa entender o seu hospital. O seu hospital, ele é porta aberta, então ele tem que atuar como um hospital de porta aberta. Eu não posso querer ter um hospital de porta aberta e querer que, de uma hora para outra, engessar esse processo. Eu vejo muito ali, as pessoas têm na parte administrativa, vou dar um exemplo, eu tenho um gerente para hotelaria, eu tenho um gerente para cuidar de lavanderia, eu tenho um gerente para cuidar do financeiro, eu tenho um gerente para cuidar da parte de administrativa ali, da contabilidade, e um líder que toma a decisão como um todo. Isso acaba segregando, isso acaba elevando o custo como um todo, né? E a gente perde ali a oportunidade de fazer gestão de fato, de intercalar todos os setores do hospital. Eu sempre falo, não adianta o administrativo fazer um bom trabalho se eu não tenho uma simbiose com a parte assistencial. Então, eu preciso ter gestão entre o administrativo e a parte assistencial, para que, de fato, eu consiga ter um resultado no coletivo. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, eu vi uma matéria que dos 6.500 hospitais no Brasil, 30% a 20% são hospitais de grande porte. A maioria são de pequenos portes. E esses hospitais, eles não têm uma cultura, uma visão, uma estratégia de fazer uma compra coletiva, uma compra em conjunto. Então, muitas vezes eu vejo uma UPA, um hospital de pequeno porte, fazendo uma compra individual, com grandes fornecedores, que ele não vai ter esse poder de barganha. Por quê? Esse hospital ainda não tem uma visão estratégica, esse hospital ainda não tem um planejamento estratégico no sentido assim, eu vou me entrar em alguma organização ali em conjunta com outro hospital, que vai fazer com que eu tenha um poder de barganha maior. Esse poder de barganha, automaticamente, ele vai trazer um custo melhor para dentro do hospital, e isso 20%, mais ou menos, pelos dados, acontece nos hospitais do Brasil. Isso é uma estratégia, tem essa visão de fazer uma compra em conjunto. Isso reduz ali 10% a 15% do seu custo com o MatMed, com o OPME. Se a gente analisar que de 22% a 19% do custo de um hospital, ele é mediante a materiais, medicamentos, insumos hospitalares, ao ponto que a gente deixa de comprar, de ter uma economia para dentro do hospital, simplesmente porque a gente não tem essa visão de comprar em conjunto, de ter esse planejamento estratégico. Por que eu não posso, como um hospital de pequeno porte, eu não posso me associar a outros hospitais, ter essa visão para comprar em colegiado? Normalmente, a liderança fala assim, não, somos o hospital porta fechada, somos o hospital com esse perfil e vamos negociar sozinho, na nossa bolha, sozinho, com um grande fornecedor. E aí acabo não tendo uma barganha, não tenho ali uma possibilidade de uma negociação maior, e isso acaba trazendo prejuízo para dentro do hospital, que aí volta para o tema, né, central, que é a conta hospitalar, ficando maior para o nosso paciente. Mas eu entendo que sim, que hoje a gente foca muito em liderança e pouca gestão, né? A gente não tem gestão de fato hospitalar, né? A gente acaba tendo lideranças que
segue por um caminho sem, de fato, ter essa simbiose entre gestão assistencial e gestão administrativa. E eu tenho dito, inclusive nas minhas aulas também, em algumas palestras, nós estamos agora vivendo a adultização das crianças e a infantilização dos adultos. Exatamente. Porque hoje parece que as pessoas elas são de porcelanas, não se pode Muito falar, mimimi, não né? se pode mais cobrar o resultado, porque a partir daí você já está sendo, a sua comunicação já está sendo violenta, você já está sendo intolerante ao erro, mas olha, eu nunca esqueço aqui, com relação a isso, uma vez em que eu, na época, era uma indústria de uma multinacional, eu era executivo de logística, né? Logística e operações, e me recordo que uma vez um colaborador meu, juntamente com toda a nossa equipe, todo o nosso processo, falhou e mandou uma quantidade a menor de produtos para uma grande indústria de eletroeletrônico em Manaus. E gerou uma parada de linha, e o contrato que existia entre uma empresa ou outra, se não me falha a memória, é que se a linha parasse, o fornecedor tinha que pagar o lucro cessante dessa linha. E aí eu fui chamado na presidência, e aí o presidente me perguntou o que aconteceu. Eu era bem mais jovem do que sou hoje, naquela época eu acho que eu tinha 31 anos, eu acredito, 31, 32. E eu disse para ele o seguinte, olha, o rapaz que trabalha conosco, ele de fato embarcou uma quantidade a menor, a conferência que deveria existir também passou batida, porque o Kanban já estava atrasado, e simplesmente, por esquecimento nosso, isso vazou para o cliente. Então, ele olhou para mim e viu a normalidade que eu estava encarando aquele erro. Ah, esqueceu. Ele virou para mim e disse o seguinte, olha, esse mês, aí ele falou o nome da gerente de RH, fulana de tal, vai esquecer de pagar o teu salário. Aí eu disse, não, mas não pode. Então você não acha que é normal esquecer as coisas, né? Eu disse, é verdade. Então, eu fui educado, e com muito orgulho sou filho da indústria, passei 12 anos na indústria, Roberto, e ele me disse isso com muita dureza, mas foi muita franqueza. E o que a gente percebe hoje é exatamente isso. Uma geração de porcelana que não está acostumada a entregar resultado. Então, isso, obviamente, que é muito preocupante, e principalmente na área hospitalar, onde não é suficiente manter a qualidade assistencial e, muito menos, garantir a segurança do paciente. Isso, óbvio, que é a cláusula pétrea, eu sempre digo isso de todo hospital. Mas um hospital ele precisa pagar as contas, porque senão ele vai fechar leito, né? Exato. Então, isso é uma coisa que me preocupa por demais, e quando você muito bem coloca acertadamente isso, me leva exatamente a pensar que cada vez mais e mais nós devemos realmente intolerante ao erro, não permitir as falhas. Pessoal, vocês vão observar que eu estou colocando aqui a logo, as logos aqui, as artes da consultoria do Roberto. Vocês estão vendo, inclusive, o quão gabaritado é o Roberto com relação à gestão administrativa e financeira, e ele está aí para poder contribuir, a empresa dele, na verdade, está aí para poder contribuir com vocês, se vocês, porventura, têm alguma dificuldade em estruturação de custo. Mas olha só, Roberto, eu acredito que a gente já esteja com mais ou menos 1 hora de evento que passou assim voando. Exato. E mal os convidados, sabe? Essa foi apenas a introdução. A minha esposa, ela
como não é ao vivo, mas ela certamente no gravado vai puxar minha orelha, ela diz: você judia muito dos seus convidados gostam muito de você, porque você, às vezes, quando pega ele, você não quer mais largar. Mas eu digo, mas meu bem, é que a conversa é tão de alto nível, é tão inteligente, a gente precisa tanto disso, que não dá para, em uma hora, a gente poder falar tudo que a gente quer. Porém, embora a gente já abordou muitas coisas aqui, mas uma das coisas que eu considerei no nosso Goldencast foi exatamente que o foco hoje da nossa conversa seria para hospitais privados, lucro, eficiência, eficiência estrutural, geração de valor. E uma coisa que você me fez me lembrar, que foi que o meu primeiro hospital, eu fui muito privilegiado. Eu já entrei num hospital privado mesmo, privadão, como eu chamo, né, de grande, 100% privado, Roberto, naquela Uma época, eu acho escola, que, né? rapaz, aí tu imagina, em Manaus, que a logística tudo é longe. Então, você citou aqui a parte que envolvia compras, eu até deixei anotado aqui, mas eu disse, eu não vou abordar nisso agora, porque tem um impacto grande. Então, você imagina, o transit time de uma carga de soro, né, ou de eletrólito, porque vinham outros soros, vinha ringue lactato. Roberto, 35 dias de São Paulo para Manaus. Uma, Lembrando que Manaus é uma área sulframada, então sim, significa que o produto chega, ele ainda passa por um processo burocrático inerente a cefazsulframo. Então, vamos colocar ali 35 a 40 dias. Então, mais ou menos. se o transit time de 35 a 40 dias, eu não adianta eu ter um estoque de 30 dias. O estoque não vai ser. E você acredita que existia mas muito executivo, outros executivos que chegavam nesse hospital lá em Manaus e diziam que a gente estava com estoque muito alto. Eu digo, meu amigo, são 35 dias só para vir de lá para cá. Se você está me dizendo que esse estoque tem que ser 21 dias, deixa eu te sacudir aqui e te dizer, cara, tu não está em São Paulo, velho, que as coisas são aqui do lado. Exato. Tu vai ter que comprar isso na praça, porque isso não fecha. Então, é um hospital que ainda está lá, e eu tenho um amor, um carinho enorme pelaquele hospital e pela família que está lá. Conheço, conheço. 100% privado, hospital familiar, acho que naquela época tinha 120 leitos, se eu não me engano. Chegamos a ter 2.000 funcionários. Então, meu amigo, a minha experiência, eu sempre digo isso, na área hospitalar, foi igual a idade de cachorro. A cada um ano equivale a 7 anos humanos, uma idade É uma canina escola, 7. Então, foi uma literalmente. baita de uma escola. Então, acredito que Sim. esses 12 anos, para mim, foram de muita valia, porque só nesse hospital, à frente como executivo de supply chain e operações, foram 7 anos, né? E os outros anos foram vividos em outros lugares. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão para você poder desdobrar alguns pontos que você encontra na maioria dos hospitais privados. Então, é o seguinte, se o hospital não entende profundamente como se forma sua conta hospitalar, ele não gera custos, ele apenas reage a eles. O que você tem a dizer dessa frase? Concordo 100%. E a maioria quais são as ações que você recomendaria para eles para que pudesse vir como uma vacina, não é? Dentro daquilo que eles não entendem como se forma a conta hospitalar e como ele gera os custos, né? Ele reage. Quais orientações que você diria para um hospital? Você está chegando hoje nesse hospital, no Hospital São Israel, e você percebe que no meu hospital as pessoas não entendem de uma forma profunda como a conta hospitalar ela é formada, os meus gestores não gerem os custos, eles apenas reagem a eles. Como é que o Rob ele cria uma situação dessa que ele se deparou?
Acho que, primeiramente, né, é entender ali, mostrar claramente o custo, qual que é o impacto que esses processos falhos eles estão prejudicando a ponta, que é o nosso paciente, nesse primeiro momento, e aí depois fazer que eu normalmente faço na primeira reunião ali de alinhamento. É pegar ali a parte administrativa com a parte assistencial e deixar bem claro que é um todo, né? Não existe, o assistencial vai puxar de um lado, o administrativo puxar do outro. Não, a gente tem que ter essa junção, porque o administrativo, o meu financeiro vai depender da excelente autonomia ali do setor assistencial, e depois processos por processos. Eu preciso primeiro ter a primeira situação, que eu costumo dizer, o coração do hospital é o centro cirúrgico, e os pulmões é a parte de suprimentos e o almoxarifado. Então, eu tenho primeiro ter um controle ali de estoque. Eu preciso primeiro alinhar ali o meu estoque, ter um controle de estoque, entender e passar ali para os gestores, fazer com que os gestores se sintam parte desse processo dentro do todo ali, da tomada de decisão, e aí ali corrigir processos a processo, desde a parte de hotelaria, parte de SHL, depois ir para a parte do financeiro, suprimentos. Eu acho que nesse primeiro momento tratar ali como módulos, né? Eu vou corrigir primeiro esse módulo, segundo módulo, eu acho que a ideia é nesse sentido, né? É focar na correção dos processos internos do hospital. Acho que você corrigindo esses processos, você deixando claro para os gestores o impacto que esses processos mal elaborados, mal fragmentados ali, eles podem gerar no final para o nosso paciente, nosso principal cliente ali. Acho que é o principal ponto. Eu atuaria normalmente quando eu vou fazer esse primeiro diagnóstico, reestruturar toda a linha de cuidados do paciente, né? Entender a linha de cuidado do paciente, e aí eu vou, de uma forma meio que por módulo ali, recuperando ali e corrigindo os processos internos da unidade hospitalar. Né? Engraçado, porque assim, a maioria dos hospitais, o que eles fazem? E isso retrata muito o que você falou agora há pouco, sobre o fato de que a conta hospitalar ela não é gerada pelo faturamento. Né? Não. Os hospitais eles discutem preço, não é? Os hospitais brigam por tabela, os hospitais reclamam das margens, mas os hospitais, eu até coloquei no nosso chat aqui, mas os hospitais não têm o mínimo de domínio da engenharia econômica da própria operação, do jeitinho que você falou. Né? Ou seja, utilizando um termo mais rebuscado, é uma engenharia. Infelizmente, os hospitais, e aí eu faço agora esse link, e lógico que você vai entender, e a nossa audiência também entende, por que eu faço esse link lá com a formação em administrador hospitalar? Porque, ao que me parece, existe um envelope, né? um silo, que esse silo é o silo de que o administrador hospitalar ele sai para administrar um hospital público e não um hospital privado. E quando ele se depara com o privado, ele não consegue sobreviver muito tempo. Por quê? É outra realidade. Porque é uma outra realidade. No máximo, eu diria até que talvez ele consiga se adequar ali a uma Unimed, mas ainda assim, a maior parte da diretoria quase sempre é composta por médicos e não gestores, né? Então, eu coloquei aqui como a tese maior desse episódio agora nosso, primeiro, eu me apropriei da tua frase, a conta hospitalar não nasce no faturamento. Ela nasce em algo que você trouxe muito bem e que eu também tenho críticas duríssimas a respeito de estratégia, que as pessoas não conhecem de estratégia. E, olha, um dos pontos que eu tenho comentado, inclusive, um dos pontos, além de todas as outras nuances, que são os verdadeiros delineadores de um hospital também ter um ciclo financeiro tão alto, não é somente a regulação, não é somente o relacionamento com o convênio,
mas eu vou dizer para você, do ponto de vista porteriano, Porter diz que a estratégia que mantém uma vantagem competitiva é aquela que é inigualável. E eu digo para você, às vezes, o que é que você mais se depara? Com hospitais generalistas. Hospitais que o cara, que o cara não, mas que essa instituição tem 27, 30 especialidades, tem 40 convênios. Realmente, esse hospital está bem posicionado estrategicamente? Não tem um portfólio ali bem definido, né? Não tem, não tem. E aí eu te pergunto, como é que eu vou me diferenciar? Ah, não, mas aqui a gente tem acolhimento, tem humanização. Sim, os outros hospitais não têm? Sim. Então, o que Hoje é que virou o barco. Sim. o que é que te diferencia? Então, existe esse ponto que, haja vista que a conta hospitalar ela tem em sua nascente a estratégia, não é? Ela passa também pela governança, mas, principalmente, ela vem e é como se ela fosse uma injeção de noradrenalina, eu vou colocar aqui, em que ela foi intravenosa, e ela passa por toda a veia. Sabe o que acontece? A conta hospitalar, ela não nasce na estratégia, mas ela começa, olha o andar de cima, estratégia, governança, e aí vem o quê? Os protocolos. Então, eu já estou começando a chegar no nível mais interiorizado, que é o chão de fábrica, que a gente chama, que é o Gemba, e termina onde? Nos processos e nas decisões operacionais. Então, tudo aquilo que o Roberto, pessoal, nos trouxe agora, foi justamente eu fui aqui averbando as palavras do próprio Roberto. Por quê? Porque não dá para a gente acreditar que o problema está no faturamento, viu, pessoal? O problema não está no faturamento. E aqui eu vou deixar mais uma vez a logo da consultoria do Roberto aqui. Já deu para você perceber que o Roberto, inclusive, é um profissional que ele fecha toda um arcabouço de competências que vai desde a administração hospitalar até a gestão econômica e financeira. Então, isso faz toda a diferença. E eu, obviamente, que me apropriei algumas questões aqui que o Roberto já foi dizendo, já fui montando. Agora, Roberto, é o seguinte, você sabe também que existem muitos mitos nos hospitais, e esses mitos são aqueles que, inclusive, são muito nocivos para as instituições. Então, eu quero fazer aqui, se você me permita, um bate-bola com você aqui, de certo ou errado. Tá? Então, primeiro mito, conta hospitalar é problema do faturamento, certo ou errado? Mito, errado. Acertou. 100%. Por favor, justifica que depois eu vou fazer algumas considerações aqui. Ó. Na verdade, ali o faturamento acaba sendo uma prestação de contas de todas as tomadas de decisões que a gente vem fazendo ali na parte da gestão. Então, se o gestor, lá no início do processo, na entrada da linha de cuidado do paciente, o paciente fica perdido dentro do hospital, rodando, isso me gerou um custo, isso vai me gerar uma glosa. Ali no faturamento, eu só vou prestar conta, vou ser só o espelho da desorganização da minha gestão como um todo. Então, assim, para que o faturamento tenha ali um nível alto de acerto, poucas glosas, que às vezes é inerente, às vezes não tenho muito o que fazer de fato, mas para que eu cesse essas glosas no faturamento, eu preciso ter ali, claramente ali, uma gestão, uma tomada de decisão. Pelo que eu falo, o a conta hospitalar não acontece no faturamento, acontece na tomada de decisão clínica, na minha parte assistencial. Qualquer tomada de decisão errada que acontecer ali na minha gestão, dentro do operacional do hospital, vai refletir no meu faturamento. Eu até brinco que às vezes eu vou numa unidade e falo, não, o espelho hoje está bonito, porque o faturamento está refletindo uma boa gestão, então o espelho hoje está bonito. Às vezes eu olho e falo, pô, o espelho hoje está um pouco
judiado, está feio, porque assim, tiveram inúmeros erros ao longo do mês, isso vai refletir automaticamente no meu faturamento. Então, um mito dos mitos gigantes que existe no meio hospitalar. Beleza, é verdade. Olha só o que veio aqui, ó. Que eu trouxe. Ela é consequência de decisões clínicas, foi a primeira coisa que você falou. Desenho operacional. De novo, eu quero trazer aqui a engenharia de processos e a estratégia contratual e a estrutura financeira. Ou seja, aquilo que nós falamos, é a febre, é uma febre, não é É o a causa reflexo, não é a causa da exata. doença. Ela não está ali, ela está apontando, ó, ei, tem alguma coisa aqui que não está Tem algum legal, tem que processo que está ver. com falha. E, sim, tem alguma ponta Tá com... solta no processo que está refletindo aqui no final, exatamente. Né? Ai, vamos lá. Mito 2, vou colocar aqui para você aqui, ó. Mito 2. Reduzir custo é comprar mais barato? Não. O exemplo que eu dei do soro. E às vezes eu fiz uma baita de uma compra mínima e não reduziu meu custo. Então, não. Reduzir custo é aquela situação. Um custo elevado não significa desperdício pelo contrato, mas um desperdício de fato ele vai gerar um gasto alto, mas não mais um mito. Custo não é comprar mais barato, custo é reduzir custo, não é mandar colaborador embora. Não. Normalmente, posso te dizer 100% de afirmação, professor, que dos 99% das unidades que eu participei na implantação de custo, acho que 1% eu tive que reduzir colaboradores porque estava com o quadro inchado. A maioria, quando a gente implanta a gestão de custo na unidade, a maioria é para corrigir processos. Então, assim, a redução de custo ela está muito alinhado com correção de processos. Se você corrigir alguma falha, algum gargalo dentro do seu hospital, automaticamente você já tem uma redução de custo. Você não vai precisar cortar o cafezinho, você não vai precisar mandar o Nossa. jardineiro embora, a menina da limpeza embora. Isso não. Você vai precisar corrigir processos, vai corrigir ali algum ponto, alguma fio solto dentro do seu processo, que isso, de fato, ele vai te reduzir custo, né? Então, não, mais um mito. Custo não é corte de colaborador ou compra mais barato. Eu vou comprar um medicamento mais em conta e isso vai me trazer um custo? Na teoria, sim. Na prática, muitas vezes, não. Isso aqui eu não vou nem comentar, que você foi tão assertivo e é engraçado, porque isso aqui não foi ensaiado não, viu, pessoal? Isso aqui é na base mesmo do grande conhecimento que ele tem, por isso que eu comentei ali, dá uma olhada nas redes sociais lá do Roberto, a Rocha está no Instagram, e você percebe que é um profissional gabaritado. Na verdade, Roberto, quando tu falou a primeira vez dessa relação do compras, eu pensei nele, digo, rapaz, o Roberto vai matar isso aqui muito fácil, porque ele já comentou sobre isso. Agora, tem um ponto que você me fez ressaltar, que eu já tive muitos embates com vários consultores. E, principalmente, eu já ficava ressabiado, ou velhaco, como a gente chama lá em Manaus, do seguinte, quando o camarada vinha, e ele já vinha com aquela, não, olha, a gente precisa cortar os custos. Eu vou te dizer, inclusive para o pessoal que nos assiste aqui, para você que está me assistindo aqui, até vou ampliar aqui, mudar aqui o ajuste e a visualização, porque essa aqui eu vou precisar que você me veja grande. Então, pronto. Então, vou fixar aqui na tela, para todo mundo aqui. Pronto. Ó, para você, vou até tirar meu jogo, para você que está nos assistindo, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando vier qualquer consultor na sua empresa, no seu hospital, e ele vier falar aquilo que você quer ouvir, e principalmente se ele vier debaixo do braço dele, com um manualzinho pronto que ele passa para todo e qualquer cliente, e eu digo que o tiro de misericórdia para você botar para correr esse consultor do teu hospital, da tua instituição, é quando ele vem dizendo para você que você tem que reduzir os custos em 10%. Agora eu vou tirar o meu PIN aqui
Eu vou terminar a Famoso minha fala 10%, né? e vou passar para você, Roberto, para você ver se faz sentido. Se você me disser assim, ó, professor, você está doidão, liberar a tela para todos. Se você disser assim, professor, você está doidão, você está errado. Mas, olha, eu, pelo menos assim, um estudioso que me considero, eu sempre falo, custo não nasceu entre custo e despesa. Custo não nasceu para ser cortado. Custo nasceu para ser eficiente. E para Exatamente. quem não sabe o que é eficiência, eu digo para você, para quem não sabe o que é eficiência, Roberto, eu sempre falo, a eficiência ela deve estar presente, pelo menos, em 3 pilares. O pilar básico da eficiência é quando eu produzo a quantidade estabelecida por meio do orçamento, do plano tático, com o mesmo grau de recurso expendido. Então, eu supero utilizando o mesmo grau de recurso, a mesma quantidade de recurso. Segundo pilar da eficiência, tenho a meta, o orçamento, o plano estratégico, atinjo ela, mas utilizo menos recurso. E o ápice é quando eu ultrapasso a meta estabelecida pelo orçamento, pelo plano tático, que está ligado com o plano corporativo, e utilizo menos recursos. É onde eu entro com aquele fazer mais com menos. Isso é eficiência. E quem gera essa eficiência não é custo. Então, cidadão, se tu chega com essa conversa de que precisamos cortar o custo de 10%, você não conhece nada. Nada. Exato. Porque se tu precisar cortar custo, é porque esse custo não é um custo, ele é uma despesa. Faz sentido, Exatamente. Roberto? Total sentido. Redução de custo não é gastar menos, é gastar com eficiência, né? Eu posso ter um custo elevado, mas gastando com eficiência, e essa eficiência trazendo uma qualidade, um cuidado maior para o meu paciente. Então, é aquilo que eu falei no início do bate-papo, né? Dos 4 principais hospitais da América Latina, você vai olhar o demonstrativo de resultado, o custo é elevado, mas se você vai entender o custo dele ali, é tecnologia, a parte tecnológica, enfim, é toda uma qualidade, uma segurança que traz para o cliente. Então, custo nunca foi reduzir, redução de custo nunca foi reduzir gastos, na verdade, né? Mas foi utilizar os gastos com eficiência, como bem colocado pelo professor. E existe aquela mística, né, de que chegou um consultor, a primeira coisa que ele vai falar, a gente precisa reduzir 5% a 10%. Sem entender o perfil do hospital, sem entender a raiz do hospital, sem entender a demanda que o hospital tem. Se você reduzir 10%, qualquer que seja o hospital, seja de primeira linha ali, privado, ou seja um pequeno hospital, você vai interferir automaticamente na qualidade, no cuidado do paciente. Então, você reduzir custo, isso vai impactar diretamente no seu paciente, isso não é eficiência, isso não é redução de custo, né? Eu acho que redução de custo, ele migra muito ali pela eficiência da utilização do recurso. Mas, né? Último mito. Margem hospitalar. Depende da tabela. Mais um mito. Mito atual, mito, como a gente fala no ramo hospitalar, mito da modinha hospitalar, né? Hoje, o pessoal, você vai no hospital privado, eu não consigo uma margem porque eu sigo a tabela. Aí você faz uma outra pergunta, tá? Mas você sabe exatamente qual que é o custo, qual que é o seu ticket médio? Você está seguindo a tabela, mas qual que é o seu ticket médio, né? Por exemplo, um exame de análise clínica. A tabela está falando que você gasta, teoricamente, seria R$ 12 um exame de análise clínica. Tá, mas quanto que é o seu custo? Você consegue chegar nesses 12? De repente, se você corrigir todos os processos operacionais, você consegue chegar num custo ali de R$ 10, de R$ 11, só reduzindo ou só corrigindo alguns processos operacionais. Então, mais um mito. A tabela, ela vai te dar um parâmetro, né? Eu utilizo muito ali a tabela ali, as informações do maior banco de dados da América Latina, que é a Clanisa, mas como referência e não como uma certeza, né? Porque o hospital que eu faço gestão, ele tem uma particularidade, ele tem um perfil totalmente diferente. Então, mais um mito. A tabela não determina a minha margem. O que vai determinar a minha margem
São os processos bem elaborados, os processos bem dominados, tanto minha parte administrativa quanto minha parte assistencial. Isso, de fato, vai me dar uma margem concreta e segura, né? Mais um mito. O que o pessoal ainda não conseguiu compreender foi o seguinte, foi que quando nós falamos que um hospital ele é eficiente, é que esse hospital, as suas receitas superam os seus custos, tanto os custos de mercadoria vendida, como os chamados custos operacionais, ou indo numa linha mais estrutural de DRE, tanto quanto os custos mais as despesas. Então, é isso que o pessoal ainda não tem muita dificuldade de compreender, né? Então, se fala muito eficiência, a pessoa acha que é fazer mais rápido, é fazer o melhor. Não, não é. E isso tudo são mitos que precisam, ao longo do tempo, serem quebrados. Então, olha, vimos aí 3 mitos aí que foram aí derrubados, viu, pessoal? Então, isso reforça mais uma vez aí o nível do nosso convidado. Então, Roberto, eu puxei mais alguns, quero puxar mais alguns tópicos. Mais uma vez, a minha esposa vai puxar minha orelha, porque ela vai dizer que eu judio muito de vocês. Mas, já que a gente segue hoje, estamos seguindo agora nesse momento, sobre a conta hospitalar, faz sentido para você quando eu trago o seguinte, que a conta hospitalar ela nasce a partir da intersecção de 5 dimensões, e eu vou dizer para você quais elas, para você discutir um pouco aqui, debater um pouco comigo. É o seguinte, as pessoas têm muita dificuldade, é o que você falou, de entender, primeiro, que o faturamento que está com a conta hospitalar, ele não é responsável pelo resultado daquilo que compõe a conta. Por isso que, quando a gente formulou esse tema, que é uma caixa preta, então, ou seja, no sentido de que muitos gestores não sabem o que contemplam elas, e, obviamente, que tem muita dificuldade, inclusive, da própria precificação, porque você é especialista em custo também e sabe disso, e eu, como especialista também em gestão hospitalar, sei dessa dificuldade, principalmente para hospitais que têm uma diversidade, vertiginosamente falando, de especialidades. Então, imagina como isso é precificado e como é tão distante da conta hospitalar. Então, pela minha ótica, a conta hospitalar ela é concebida a partir da intersecção de 5 dimensões que eu chamo de dimensões estruturais. A primeira delas é a estratégia competitiva. Então, você percebe que eu estou vindo ali do nível mais elevado da organização, hierarquicamente falando, que é o nível institucional, vou passar pelo nível assistencial intermediário, até ir para o nível mais interiorizado, que é o nível operacional. Mas, quando eu falo que a primeira dimensão é a estratégia corporativa, eu queria saber se isso, para você, faz sentido, como é que você enxerga essa primeira dimensão estrutural que eu trago aqui para poder ratificar, ou seja, dar o devido beneplácito à conta hospitalar e como ela nasce, ou você tem uma visão diferente, mas que complementa essa? Não, eu entendo que a parte da tomada de decisão, da parte hierárquica, faz toda a diferença, porque por mais que eu tente criar ali dentro da unidade hospitalar, por exemplo, eu vou implantar a gestão de custo, faço todo o mapeamento, toda a leitura do hospital, mas se eu não tiver um planejamento estratégico, da onde a direção quer sair, para onde eles querem chegar, o que de fato eu preciso minimizar, de nada vai ter efeito a gestão de custo. Então, eu preciso, sim, ter esse pilar bem estruturado e bem claro nesse primeiro evento ali, para que a gente consiga ter um planejamento estratégico. E não é planejamento estratégico de sentar e bater papo, não, de tomada de decisão, de plano de ação. Eu vou fazer essa ação, tá, mas quando que eu vou começar? Quando que eu vou iniciar? Qual que é o prazo para que eu termine essa ação? Eu acho que isso, sim, é planejamento estratégico, é uma criação de planos de ações efetivos, e não simplesmente sentar, tomar café, fazer
meio que um café com o diretor, mas simplesmente bater papo e não tomar uma decisão coerente, né? Você está errado, que agora não é mais café com o diretor, é café estratégico com o diretor. Aí o cara vai lá para conversar miolo de pote. É Rapaz, eu bem isso. fico doente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou especialista em estratégia competitiva e finanças corporativas. Minha formação executiva contempla quase que 500 horas de aula somente desse tema, né? E lembrando que essas quase 500 horas aulas, elas foram realizadas na quinta maior escola de negócios do mundo, que é a Fundação Dom Cabral. Obviamente que isso não conta, mas conta quando você apresenta consistentemente resultados. Então, eu tenho para mais de 20 certificados da Fundação. E quando o assunto é estratégia, você trouxe um ponto que parece assim que você estava na minha cabeça. Realmente, planejamento estratégico não é reunir uma penca de pessoas, dizer que meu planejamento estratégico é inclusivo, que o meu planejamento estratégico ele ouve as pessoas, que o meu planejamento estratégico todos participam, se as pessoas não sabem nem o que é estratégia, o que é competição, Exatamente. não consegue explicar como a organização, diante da competição, ela vai alcançar desempenho superior. Então, você toca num ponto, e eu te digo que esse nem foi o meu objetivo, mas você toca num ponto, Roberto, que ele é uma das grandes, eu posso dizer, é um dos grandes calcanhar de Aquiles dos hospitais. E muitos hospitais amargam realmente resultados ruins, resultados nefastos, não é porque é tabela, porque a relação com o convênio é difícil mesmo, é porque está mal posicionado estrategicamente falando. Então, assim, Não existe estratégia. foi muito venturoso em trazer isso, viu? Porque planejamento estratégico, eu sempre falo, é a documentação da estratégia. Não é a estratégia. Tá? Então, qual é o meu propósito? Qual é o meu posicionamento? Sim. Aí ainda, às vezes, vem os sonhadores e, olha, nós vamos crescer 10% no faturamento. Os aventureiros, né? Sim. E aí Ou você pede seja, tudo. os sonhadores, o cara que está com a cabeça lá nas nuvens, mas o pé também está junto. E eu sempre falo, nossa responsabilidade, principalmente para nós, profissionais de finanças corporativas, precisamos pegar o cabra que está voando de tanto tomar Red Bull e colocar ele no chão. Ó, tá aqui, amigo. Pode cabeça assim na nuvem, desde que os teus pés estejam no chão. Toca um Exatamente. ponto assim sensível demais. Eu até separei alguns pontos aqui, que foi o posicionamento competitivo, que você falou, falamos do portfólio de serviços, o mix de complexidade, a estratégia comercial, e aqui eu também tenho um ponto amargo para passar para o pessoal do comercial. O pessoal do comercial gosta de vender sem antes saber quanto a empresa vai ganhar. É ou não é verdade? Verdade? Verdade. O comercial adora vender sem saber quanto a empresa vai ganhar. Não, vamos aumentar 10% no próximo mês, um faturamento de 300 mil. Mas quanto é que vai gastar de custo? Qual que é o seu ticket médio? Seu ticket médio, de fato, ele vai trazer um retorno para a instituição? Às vezes você está aumentando a sua produção, você está trazendo prejuízo para dentro do hospital, porque você não tem um ticket médio bem definido ali, né? Então, Exato. precisa tomar cuidado. E você disse tudo, está aqui no final da frase que eu escrevi. A estratégia corporativa, ela define que tipo de hospital você vê. É do jeito que você falou. O segundo, Roberto, aqui, a segunda dimensão é a dimensão da governança clínica. Então, você percebe que eu já venho descendo um pouco, né? E aqui entre os protocolos, a variabilidade médica, a aderência assistencial, a padronização terapêutica, mas aqui eu gostaria que você trouxesse de uma forma mais prática como a governança clínica ela pode, de fato, fazer com que uma conta hospitalar ela nasça, ela seja concebida, melhor dizendo,
de uma forma mais salubre para a instituição? Eu bato sempre muito na tecla ali, principalmente na parte assistencial, em processos. Eu preciso desenhar os meus processos clínicos ali, a governança clínica ali, eu preciso ter claro ali para mim, números, claro ali o desenho do fluxo do paciente, né? Da linha de cuidado do paciente. Eu preciso ter isso muito claro para minha tomada de decisão. Por isso que, normalmente, quando eu vou para as unidades, a primeira coisa é implantar uma controladoria, porque a controladoria vai transformar números, dados em tomadas de decisões. Eu vejo muito gestor clínico ali tomando decisões meio que no escuro, meio que no feeling. Lá no hospital que eu trabalhava há 2 anos atrás, eu agia dessa maneira, então eu vou implantar aqui, mas são perfis de unidades hospitalares completamente diferentes. Eu foco muito nessa parte de processos, de estruturação, nessa parte de saber exatamente ali, conhecer primeiramente o meu hospital, conhecer primeiro os dados, né, ter uma controladoria bem alinhada junto com a parte assistencial para essa tomada de decisão, mas sempre foco ali em processos. Se eu tiver na parte assistencial ali, na parte clínica ali, uma estruturação, uma padronização, um processo bem ajustado, a tomada de decisão ela é muito mais assertiva, né? Então, um conselho ou a linha que normalmente eu foco quando eu vou para dentro do hospital fazer essas implantações é sempre focar nessa parte de padronização e correção de processos dentro de alguns protocolos, enfim. Eu acho que é mais nessa linha de correção de processos. Estressar, né? A parte do sistema ali com informação, com dados, para que eu tenha um embasamento ali para tomada de decisões. A controladoria hospitalar não é ficar controlando quantos copos o hospital consumiu, não, né? Explica mais um Não. pouquinho para a nossa audiência aqui o que é uma controladoria hospitalar. Porque, às vezes, o sujeito diz assim, não, uma controladoria hospitalar é aquela que controla. Não, na verdade, a controladoria, ela vai fazer ali, mediante a diretoria, levar os dados apurados, indicadores, tanto assistenciais como administrativos, para a tomada de decisão. Eu tenho um orçamento ali, que a controladoria normalmente é responsável, até o meio do ano, tá? Mas qual que é o forecast para os próximos 6 meses? Qual que é o forecast para o próximo ano, para 2027? Então, eu tenho que levar esses dados, levar essas informações para a diretoria administrativa, para a diretoria assistencial, né? Então, a controladoria tem esse embasamento. Na verdade, a controladoria não controla o orçamento. Na verdade, o orçamento ele é criado baseado com o custo de cada setorial, né? E a controladoria só mostra ali os dados e indicadores e mediante um planejamento estratégico que a diretoria, alinhado junto com a controladoria, quer chegar. Então, se eu tenho um resultado até agora, por exemplo, janeiro, eu tive um resultado, tal, qual que é o meu forecast até dezembro? O que eu preciso fazer? Então, eu não vou controlar quais ações eu preciso tomar, o que eu preciso alinhar com o meu fluxo de caixa, com a minha parte assistencial, o que eu preciso, qual a meta que eu preciso aumentar em relação a alguns indicadores assistenciais que eu tenho para chegar nesse resultado que a diretoria quer em dezembro de 2026 ou em janeiro de 2027. Então, qual que é o forecast que eu preciso? Então, a controladoria vai pegar indicadores e dados e vai te mostrar o caminho. Se a gente seguir por esse caminho, o resultado que a gente vai ter daqui 3, 6, 180 dias será X. E vai muito além de você acompanhar simplesmente o realizado, simplesmente controlar alguns dados. Na verdade, a gente expõe, né, através de BI, de sistemas integrados, a gente facilita a tomada de decisão para a diretoria. A diretoria quer seguir um caminho, a gente fala, ó, se a gente seguir esse caminho, daqui 6 meses, daqui 7 meses, o cenário será esse. Então, a gente cria alguns cenários dentro da controladoria e passa esses cenários para tomar de decisão. Se a gente quiser chegar nesse ponto, a gente tem que tomar essas ações. Se a gente continuar seguindo esse fluxo, o resultado lá na frente vai ser isso. Então, está longe de simplesmente controlar, né? Na verdade, eu tenho que demonstrar alguns cenários, demonstrar a realidade para a tomada de decisão, seja da diretoria, seja do conselho e seja da parte da assistencial também. Olha, pessoal, vocês estão vendo aí, hein? Controladoria não é controlar. Veja bem, né? Tecnicamente, o Roberto sintetiza aqui uma visão puramente, não só
empírica, mas eu digo para você, de genuína erudição, ou seja, tem a maior parte da coisa do que ele traz aqui sustentam-se em autores que são conhecidíssimos e notáveis, como, por exemplo, o Richard Braley, em um livro chamado Administração Financeira, se não me falha a memória, Muito bom. um livro maravilhoso. Nós temos um também Aprendi. acho que de Brigham, que é princípios de finanças corporativas, também aborda muito essa questão. O próprio professor Damodaran, num livro chamado Finanças Corporativas, Teoria e Prática, segunda edição da editora Bookman. Então, o Roberto aí, não sei se mas trouxe aí, no mínimo, 5 referências bibliográficas de autores que são as maiores autoridades em finanças corporativas. Então, de novo, controladoria não é controlar o papel e o copom. Entende? Controladoria nunca foi. E eu sugiro para que você compre um bom livro de controladoria. Posso deixar, inclusive, para vocês aqui um da FGV que eu tenho. Mas eu vou dizer para você, olha, eu estou até com ele guardado aqui, na verdade é o meu manual aqui, pessoal. Ó. Contabilidade Financeira, do professor Jean-Jacques Salim e da professora Antonieta Elizabeth Magalhães Oliveira. Ó. Exatamente. Ó. Eu durmo e acordo com esse livro também, vai dar uma visão muito aclarada de que controladoria, de fato, é um farol, uma torre de controle. Imagina que a tua empresa ela é um aeroporto. E em um aeroporto, os aviões aterrissam e voam somente se tiver a orientação da torre de controle. Então, obviamente que eu estou fazendo uma analogia dentro do que o Roberto colocou, não é um complemento, mas é isso que representa a controladoria. Então, não é ficar controlando papel e copo. Isso aí o pessoal do teu estoque pode fazer. Né? Roberto, então, para a gente fechar, eu não quero, embora eu já abusei de você pra caramba e quero agradecer, mas eu gostaria de finalizar com uma última questão. Uma vez em que o nosso foco aqui para hospitais privados e que tem por objetivo o lucro financeiro, não é? Por que eu falo lucro financeiro? Isso é até uma coisa que eu quero explicar para o pessoal que está aqui conosco. Pessoal, por que eu falo do lucro financeiro? Ou do lucro contábil, pode-se assim dizer. Porque ambos os lucros, qualquer que seja a nomenclatura deles, ou seja, essa que a gente olha na demonstração contábil, que vem pela DRE, e que nós auferimos receitas e confrontamos com os gastos empregados, custos e despesas, elas não contemplam, dentro de uma visão mais ampliada, que é a visão de finanças corporativas, que consiste na maximização de valor da empresa, ela não considera o custo de capital empregado, que é chamado WOC, não é? Ou, abrasileirando ele, é o custo médio ponderado de capital, que é o CMPC. Tá? Então, estou falando do lucro contábil, vamos assim dizer, e não do lucro econômico, porque tem muito hospital que sequer sabe qual é o que é o WOC, não é nem quanto é o WOC, sequer sabe o que é o WOC. Inclusive, existe uma série de literaturas que eu tenho sugerido também no nosso canal, de autores como G. Bennett Stewart, num livro chamado Em Busca do Valor, da editora Bookman. Esse livro não é um livro que você encontra mais com facilidade, é um livro que você só encontra se você fizer muito raro, e o preço é em torno de R$700, quando você encontra, porque é um seminal. Obviamente que eu tenho 2 cópias em casa, né, Roberto? 2, eu comprei 2 livros desses, deixo um no escritório e deixo um na minha casa. Existe um outro livro chamado eu falei aqui do professor Damodaran, também da editora Bookman, e tem um que é mais acessível, e é do Tim Kohler, e Mark Godehart e Wessels. Valuation, avaliação de empresas. Esse livro é
a chamada Bíblia do Valuation. Então, para quem quer saber um pouco mais de finanças de longo prazo, nos acompanhe aqui nas redes, mas deixo recomendado esses livros aqui. Então, eu faço só questão de deixar isso muito claro, porque tem muita empresa que é mais eficiente no quesito de gerar lucro contábil. Entretanto, quando a gente amplia essa visão até para a valuation do próprio negócio, acaba caindo por terra, porque é elevadíssimo. Então, levando em consideração um hospital privado, que ele não gera lucro consistente, obviamente que ele não é socialmente responsável e ele é estruturalmente inviável. Então, eu queria te perguntar onde, então, é que a maioria dos hospitais eles acabam sendo ineficientes e gerando prejuízo. Então, eu gostaria que você pudesse me citar alguns casos clássicos de desperdícios que fazem com que o hospital gere prejuízo e não lucro. Principalmente ali na parte privada, eu vou ali para a parte operacional, que é onde eu atuo bastante. Eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, que é o não conhecimento do seu ticket médio. Eu tenho um portfólio, eu costumo falar que tem unidades hospitalares que acabam investindo muito dinheiro em fazer eventos ou mutirões, de repente de raio-x, de repente de tomografia, que são exames que têm uma margem muito baixa, né? E aí eu costumo falar, quando eu monto ali, dar um exemplo quando eu monto um restaurante, eu não preciso ficar divulgando que a Coca-Cola é um excelente refrigerante, porque automaticamente a Coca-Cola se vende. É a mesma coisa, alguns exames, alguns processos ou procedimentos que eu tenho, que eu sou referência, por exemplo, eu não preciso gastar uma energia muito grande nesses serviços. Eu preciso focar no meu portfólio de serviços. Então, o que eu posso avançar? Na minha região ali, quais são as demandas reprimidas que eu posso trazer para dentro do hospital? O que eu posso mudar o meu portfólio de procedimentos? Por exemplo, eu trabalhei num hospital que ele era referência em cirurgias bariátricas. Então, eles não faziam divulgação desse procedimento, porque eles já eram referência, eles atuavam em uma outra área. Ali na parte de Curitiba, tinha muita demanda de cirurgia cardíaca. Então, a gente focou nessa demanda, em trazer essa demanda, porque aí eu tenho um ticket médio, uma receita diferente para dentro do hospital. E aí, essa eu acho que é a maior visão, eu expandir a minha visão daquilo que se vende sozinho, daquilo que eu consigo já ter uma receita concretizada, eu não preciso colocar muita energia, focar no portfólio diferente, de variar o meu portfólio. É claro que se eu sou, por exemplo, uma maternidade, eu não vou querer trazer procedimentos para dentro do hospital totalmente divergentes de uma maternidade. Mas eu preciso, que normalmente eu sugiro, é que a gente mude ali o portfólio de procedimentos. Da onde eu posso ter uma margem maior, entender o meu ticket médio, de fato, meu ticket médio, quanto que custa a minha hora cirúrgica, de fato, ela abrangente, de fato, ela cobre todos os meus custos ou não. Então, eu preciso primeiro entender o meu custo para que eu tenha um ticket médio bem acessível e bem competitivo no mercado, que eu acho que aí eu consigo trazer novas receitas para dentro do hospital, que precisa de ter o lucro, seja contábil, seja financeiro, eu preciso ter lucro, né? Eu preciso visar lucro para me manter ali as minhas atividades hospitalares ativa, mas de uma forma bem simplista, bem simples mesmo, eu focaria ali no portfólio de novos procedimentos e principalmente ali entender o meu ticket médio. E aí, claro, você vai para corrigir processos internos, né? Entender quanto que está custando, você faz um contrato ali com a lavanderia, quanto que está custando de fato o quilo da roupa suja. Muitas vezes, por falta de instrução, o técnico de enfermagem acaba pegando toda a parte de enxoval e joga dentro do ramp e vai junto resto de marmitas, enfim, que vai elevar o seu custo. Então, você está pagando por algo que é inexistente. A mesma coisa, o que eu posso fazer para reverter a ociosidade do meu custo, do meu leito vazio, do meu custo fixo vazio, né? Então, muitas vezes ali eu tenho uma ociosidade muito grande dentro dos hospitais privados. O que eu posso fazer para, de alguma forma, minimizar esse custo invisível, né? De uma
forma bem simples, eu acho que atacaria esses dois lados, a minha ociosidade desses custos, desses leitos privados e principalmente entender meu ticket médio ali dos meus principais procedimentos e focar num portfólio ali parrudo em relação ao mercado. Pessoal, eu falei para vocês que o homem conhece. Ou seja, eu estou comparando aqui com humildemente esse coloquei aqui, considerei aqui, e ele veio e matou a pau, né? Compra essa inteligência estratégica, ele já tinha falado lá em cima daqui, uma tarde, né? Lembra quando ele falou sobre as compras coletivas, né? Ela estava aqui como um dos casos onde o hospital, ele, por meio de uma compra sem inteligência estratégica, faculta exatamente resultados maléficos para a instituição. Ele falou dos protocolos de ocasião, a eficiência operacional, que foi o que ele mais destacou agora nessa fala dele, uma estrutura administrativa inchada, contratos mal negociados, e olha só, essa frase que aqui, Roberto, ela congrui com a sua fala. O seu hospital conhece o custo real por procedimento ou apenas trabalha com médias contábeis? Exato. Eu preciso entender exatamente quanto que custa o meu principal procedimento, eu preciso entender exatamente quanto que custa a minha hora cirúrgica, enfim, eu preciso ter um pacote, não como a média, o mercado cobra X, então eu vou cobrar X também, não é, a gente não faz o ticket médio baseado em média, a gente faz o ticket médio do procedimento baseado exatamente no custo que eu tenho na minha unidade, então a minha unidade, eu posso utilizar tabela, eu posso utilizar os custos ali da planilha como referência, mas eu preciso ter meu ticket médio que cobre exatamente meus custos. E eu trabalhei numa unidade que todos os procedimentos que a nossa tabela era feita por base de média. Então, o mercado cobra X, então eu vou seguir a média. E a gente sempre ali fechava no vermelho, né? Porque a média não representava a minha realidade, né? Então, eu acho que eu preciso entender exatamente quanto que custa meus principais procedimentos, é aquilo que eu havia comentado. Eu preciso ter um portfólio bem definido dos meus principais procedimentos e entender exatamente o custo real desses procedimentos, né? Olha, enquanto você chegando finalmente, você comentou uma coisa interessante, né? Que não se faz por média e nem fica precificando olhando para os outros, né? Exatamente. Infelizmente, eu não quero mais me alongar aqui, mas esse livro aqui fala que quem trabalha competindo por preço, ou seja, quando o preço é comoditizado, então o Roberto oferece a 10, eu vou oferecer a 9, o Roberto vai oferecer a 8,50, eu vou oferecer a 7,50, e Johanna Magreta, nesse livro Entendendo Michael Porter, ela diz que o professor Porter chama isso de competição destrutiva, porque alguém vai morrer porque não vai suportar mais competir por preço, né? Então, você me fez lembrar isso. Agora eu ia ler esse trecho específico, não consegui, mas, Roberto, já são 10 horas e eu acho que eu não cheguei a falar isso para você, né? Mas eu sempre falava para os outros convidados, não se preocupa, o tempo passa que ele voa, que é uma coisa impressionante, que a gente nem vê, e olha que tem muito mais assunto para a gente conversar, mas eu queria mais uma vez agradecer a você, você perdeu o selo, não foi ao vivo, mas vai ser no gravado. E deixar aqui, pessoal, dizer o seguinte, olha, nós vamos agora, amanhã estaremos confirmando para o Roberto retornar com mais convidados agora, os outros dois também que nós realizamos tiveram problemas particulares, mas vamos tentar não, vamos anunciar amanhã, se o Roberto conseguir, vamos fazer na sexta-feira ao vivaço, tá? E, obviamente, que estaremos divulgando amanhã, dependendo da confirmação, e vamos divulgar, mas já digo para você, se rolar, vai rolar na sexta-feira dessa semana, às 19h30, no nosso canal no YouTube, com transmissão simultânea, se Deus quiser vai dar tudo certo, pelo LinkedIn
e Instagram. Essa de hoje ficará gravada daqui. Conseguir publicar hoje, depende de que horas o Google vai me disponibilizar a gravação. Se ele me liberar hoje, eu ainda publico hoje e amanhã estarei mandando o link lá para o Roberto encaminhar lá para a turma e a gente também publicar lá também no LinkedIn. Roberto, quero mais uma vez agradecer a tua generosidade, agradecer por você me permitir estar ao teu lado num projeto como esse, onde a gente tem a única responsabilidade de poder levar conhecimento para as nossas conexões, para todos aqueles que são espectadores do nosso canal, e sem se preocupar com remuneração. Então, eu sempre tenho dito isso, e agradeço mesmo de coração aos meus convidados. Quero te agradecer a você, pedir desculpa aí a você e pedir desculpa também ao pessoal que esperava que isso fosse um evento ao vivo. Não foi, mas eu sempre digo, dificuldade, obstáculo, para mim, ela tem 3 destinos. Ou eu vou me desviar dela, ou eu vou passar por debaixo dela, ou eu vou passar por cima dela feito um trator. E hoje eu quero te dizer, meu amigo, que a gente passou por cima dela feito um trator. Isso significa, eu me lembro muito o Poderoso Ninja, eu gosto muito de assistir. Eu não sou só um cara culto, não, viu, pessoal? Eu tenho os meus momentos que eu gosto de assistir minhas coisas assim, pouco ortodoxas. Eu gosto do Ninja, quando ele diz que não existe um homem na face da Terra, que quando ele quer uma coisa, ele faz. E nós fizemos isso hoje. Então, agradeço mais uma vez, Roberto, pela tua generosidade. E fiquei muito feliz em a gente poder realizar e você participar do seu primeiro podcast, o nosso segundo, sexta-feira, se Deus assim permitir. E muito obrigado, viu, meu irmão? Deixa as suas considerações finais, sua boa noite aí para a nossa audiência. E, olha, foi maravilhoso, muitos insights. Vou ver se eu consigo fazer alguns recortes, mas se não conseguir, no de sexta-feira a gente realiza com certeza. Muito obrigado. Considerações finais aí, viu, meu amigo? Eu que agradeço, professor, pela confiança, por permitir eu expor aqui um pouco da minha trajetória profissional no ramo hospitalar. Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu faço aquilo que eu gosto, né? Então, desde os meus 22 anos eu entrei no ramo hospitalar e é algo que eu sempre gostei de fazer, de sempre ensinar, de alguma forma ajudar o próximo, né? Fico muito grato de iniciar numa plataforma com mais de 28 mil seguidores, né? É uma honra, assim, poder trabalhar e poder aprender muito, aprendi muito hoje, muitas visões diferentes que a gente acaba tendo ali, outras, enquanto professor, passava ali as informações e eu pensava diferente, não tinha pensado dessa forma, realmente a visão do professor é uma outra visão, então isso traz muito conhecimento. Espero que todos que vejam essa gravação, de alguma forma, tenham tirado algum proveito, algum ensinamento, né? E da minha parte, agradeço, de antemão, já confirmo, sexta-feira a gente tocar a parte ali ao vivo, voltada ali mais para a gestão de custo, tentar trazer ali alguém da Planisa, algum consultor da Planisa que possa nos dar um embasamento muito grande ali na parte de custo, procedimento, principalmente em unidades privadas, tentar trazer algum diretor hospitalar da parte ali privada também, para, de alguma forma, a gente conseguir passar esse know-how, de alguma forma, a gente conseguir passar esse conhecimento dessa maneira como o professor bem colocou, de uma forma gratuita, de uma forma simples, mas com muito objetivo e muita verdade, né? Mais uma vez, muito obrigado, professor, pela confiança e fico à disposição. Obrigado, Roberto. Pessoal, hoje não vai ter vinheta, mas eu quero aqui estender toda a minha gratidão ao Roberto por toda a sua generosidade, compartilhar o seu conhecimento conosco. Então, peço que vocês fiquem atentos aí às nossas redes sociais e profissionais, e estaremos divulgando
bastante coisa esse evento de hoje, o podcast de hoje, e desejo a todos vocês uma excelente noite, que Deus possa inundar a vida de vocês com toda a sorte de bênçãos, protegendo a vida de vocês, livrando de todo mal. E eu sempre digo, quero deixar a vocês o seguinte: nas minhas orações, eu sempre peço humildemente ao Senhor, Ele sabe disso, e eu digo para Ele, eu não peço muita coisa, eu só peço que o Senhor me dê 3 coisas: a minha inteligência, a minha saúde e uma oportunidade. Nós só precisamos de oportunidade. Exatamente. Deus abençoe. Amém. Até amanhã. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.